No programa de debates da Mais FM 102.9, conduzido pelo bispo Samuel Ferreira, com a participação do pastor César Cavalcante, clima fica bastante tenso ao debater se a volta de Jesus será em uma ou duas etapas. Com que documento o senhor afirma que a última trombeta de Coríntios 15, quando não diz é assim, a mesma de eis Apocalipse? aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos nós dormiremos, nós todos seremos transformados no momento, abrir e fechar de olhos antes ao toque da última trombeta. Perfeito. Qual a documentação que o senhor tem para falar que aquela última trombeta não é a última? Com a devida vênia ao senhor, a documentação primária que é a Bíblia. Ok, ótimo. Qual o texto? O texto de 1 Coríntios capítulo 15, fala a respeito da diferença. Como é que o senhor consegue juntar o arrebatamento da igreja, transformação em glória, com Apocalipse 11 e 15? É que sim, com todo respeito, como a gente consegue juntar ou não juntar, isso não vem ao caso. Não vem ao caso porque é debate. Não, ok. O caso é que a autoridade é o que a Bíblia diz, e não a nossa habilidade. Eu tô falando o que, pastor César? Gibi? E não a nossa habilidade de juntar ou não juntar as coisas. Mas eu tô lendo o gibi? O texto de... Crônicas de Nárnia? Parece que você tá meio ofendido, me perdoa. Eu não quis te ofender. É porque o senhor está falando que eu não tô lendo o texto. Não, eu não disse isso. Eu não disse que o senhor não está lendo o texto, que é o momento eu disse isso. Não, o senhor é meu professor, eu só tô explicando assim no sentido que o senhor perguntou. Primeiro, eu não quis te ofender, eu não quero lacrar, não quero nada. O texto, eu muito menos. O texto que o senhor usou, lá diz assim, que a transformação dos corpos é na última trombeta. Aí eu tô perguntando assim, o senhor tem algum documento para mostrar, algum texto bíblico, que a última trombeta não é a última trombeta? Aí o senhor está dizendo, não, aí vai da habilidade da pessoa. Então, peraí. Então, isso. Então o senhor sai da interpretação. Uma das regras de interpretação, o senhor sabe melhor do que eu, é que o texto obscuro se interpreta pelo texto claro. E a Bíblia se interpreta... Deixa só o pastor César terminar o pensamento dele. Então, só tem que ficar claro aqui que para sair dessa pergunta é só através da interpretação pessoal de cada um. Mas o texto bíblico diz que a transformação do corpo acontece na última trombeta. Perfeito. Então houve Saraiva. Isso é juízo ou não? A pergunta pastor César, bispo. Para mim tem juízo na sétima trombeta. Pastor César. A milenismo? Você acaba de concordar, né? Eu entendi o que o senhor está falando, que o senhor acredita que a última trombeta... Pastor Calixto só concorda com ele agora, né? Que Paulo diz de 1 Coríntios é a mesma. Vai ser demitido de São José dos Campos sumariamente. O senhor não aceita essa construção teológica, que é uma construção teológica, que essa não bate, as evidências não são a mesma. Construção Mas bíblica. Não é a mesma coisa que o senhor faz quando nós abrogamos que depois do capítulo 6 não aparece o termo igreja. O senhor também não faz uma construção teológica ligando os santos com a igreja? Deixa eu só terminar a pergunta. Boa pergunta, eu entendi. Só termina. O senhor não está fazendo também uma construção teológica que o senhor revigora dizendo que não, que isso é uma interpretação pessoal. O senhor também não está fazendo a mesma coisa quando o senhor acha santos, quando o senhor acha eleitos, e o senhor liga isso à igreja, sem que o termo igreja apareça do capítulo 4 e diante? Bom, é só apresentar a palavra igreja depois do capítulo 19. Onde ela aparece? É no versículo 15 do capítulo 22 ela aparece. Não, é o senhor que tem que responder, é uma pergunta. Entendeu? Então, a igreja, primeiro, a palavra igreja, ela aparece lá no texto do Apocalipse, nas cartas de Jesus às igrejas. Pronto. Agora, alguém vai negar que os servos de Deus são aqueles que servem a Jesus? Mas alguém isso não é uma construção teológica? Não é uma construção teológica. É uma interpretação da palavra. Não é o mesmo Construção caso. teológica é quando você lê uma verdade e pega mais dois textos e fala assim, a partir disso aqui é assim. É isso. Eu não estou fazendo isso. Quando a Bíblia fala eclectos, obviamente está falando de eleitos. Quem são os eleitos na Bíblia? Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Quem são os escolhidos na Bíblia? Eu entendo que são salvos. Se alguém disser que não é salvo, aí a gente pode debater o assunto, mas é interessante, não é uma manobra teológica. Qual a forma que o senhor acaba de Só completar o César, você fala. Só completar o César, você fala. O termo igreja não aparece no capítulo 4, 18, mas também não aparece do 19 a 22, etc. E não aparece também do 4 ao 18 dizendo que ela está no céu.
Então também é implícito. Mas o senhor não acha que isso é uma lógica? Se ela não é mais citada, é porque ela não está. Por exemplo, ela também não eu posso citar o nome de todos que estavam no debate, mas se o senhor sair 5 minutos no final, o senhor não terá suas considerações finais. A palavra igreja também não aparece. O senhor estava, mas não está mais. A palavra igreja também não aparece em 1 e 2 Pedro e Judas também. Essas cartas, então, não foram para a igreja. Se eu tenho um sinônimo lógico com mais de 60 versículos, chamando a igreja no Novo Testamento de santos. Eu gostaria de responder essa questão. Qualquer pessoa que aceita Cristo é santo. Ponto final. Exatamente. E quem aceita Jesus é quem? A igreja ou não? A igreja. Bom, note bem, eu tenho um pouco de dificuldade. Você sabe, Mateus, e César também sabe, que quando o texto de, por exemplo, Apocalipse 13:7, né, cita os santos, tem uma letrinha lá. E essa letra vai remeter ao texto de Daniel. Mateus, você é um biblista. Não, eu ri porque eu achei engraçado. Você Você faz a gente rir e depois você vem que vamos citar lá o texto. Por exemplo, é uma citação de Daniel capítulo 13, verso 7. Por exemplo, olha, os Salmos 16 diz assim: diga aos santos que estão na terra. Ali era a igreja, Mateus? Não, é só... Responde, Mateus, não, objetivamente. De Daniel 7. Objetivamente. Os santos que estão na terra de Salmos 16 é a igreja? Só escuta, os santos... Ele não responde, bispo. Fala pra ele responder pra mim. Normalmente quando ele não responde é porque você não tem... Isso aqui é uma luta. Quem é? Então, Marcelo, quem é? Deixa comigo que eu respondo. Os Daniel... Não, eu quero que ele responda, pastor César. Rapidinho. Os santos de Daniel 7 são aqueles que vão herdar o reino eterno. Quem herda o reino eterno? Essa é a pergunta. Todo aquele que está em Cristo. A igreja reina o reino eterno? Todo aquele que está em Cristo. Isso é uma palavra sua, uma interpretação sua. Quem que vai herdar o reino eterno? Bom, aqui está outra diferença primária, bispo Samuel. Vamos ouvir a explicação do pastor César para a colocação, para não perder o ponto. Então vamos lá, primeiro. Em Daniel capítulo 7... Desculpa, César. Em Daniel capítulo 7 aparece lá a besta fazendo guerra aos santos. É verdade. E esse é um texto correlato de Apocalipse 13. Concordo com o pastor Marcelo. Mas veja o que está dizendo no versículo 15 de Daniel 7. Quanto a mim, Daniel, meu espírito ficou alarmado dentro de mim, a minha cabeça se perturbou, eu cheguei aos que estavam perto de mim e pedi a verdade acerca daquilo. O Daniel queria entender a visão. E aí, ele diz assim, o anjo diz assim para ele me disse e me fez saber a interpretação dessas coisas. Esses grandes animais são 4, e são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos são aqueles que receberão o reino e o possuirão para sempre. Ou seja, Daniel está dizendo que os santos perseguidos aqui são aqueles que herdarão o reino e possuirão para sempre. Mas, pastor César, quem são essas pessoas que vão herdar o reino e herdar para sempre? Quando Daniel falou isso, ele estava pensando na igreja, pastor César? É que assim, não é Daniel falando aqui. Vamos lá, de novo. Mas é uma visão. O Daniel não entendeu. Ok. O Daniel não entendeu e perguntou, eu não estou entendendo essa visão. Olha. O anjo que estava revelando disse assim, eu vou te explicar porque você não tem cognicidade para entender. Os santos do Altíssimo falando bonito, hein? São aqueles que receberão o reino e o possuirão para todo sempre. O pessoal que vai herdar o reino para todo sempre está lá em Apocalipse 22, versículo 5. Essa é a igreja de Cristo. Ok, o pastor César, eu me torno pós-tribulacionista agora se o senhor me mostrar uma vez nas cartas joaninas João usando a terminologia santos para a igreja. Mostra para mim no texto. Não, porque tem que usar, o João tem que usar a palavra santos. Então João inovou no Apocalipse? João inovou no Apocalipse, então? Olha, porque o senhor disse que santos é a igreja. Mas não fica difícil. João escreveu Pastor César, João escreveu Apocalipse capítulo 2 e 3 falam a respeito de 13 vezes, se eu não me engano, o pastor Marcelo pode me corrigir, em relação à igreja, termo igreja, eclesia. Agora, do capítulo de número 6 ao 18, a expressão é santos eleitos, que falam a respeito, que é indicado também a nação de Israel. Olha que interessante. No Antigo Testamento também temos essa expressão. Só que João escreveu, não foi para Israel, foi para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Perfeito. Por que João não ratifica a igreja depois? Se João escreveu por causa da revelação, essas coisas que hão de acontecer. Meu varão. Gravata bonita. Obrigado. Escuta. Se João escreveu para a igreja o Apocalipse, por que é que santos seriam judeus? Pelo se o fato... destinatário... se o Mateus, todo aquele que está em Cristo é santo. Você não respondeu minha pergunta. Todo aquele que está em Cristo é igreja? Salmo 16 Mas nós estamos falando do Novo Testamento.
Me mostra no Novo Mas Testamento. o Então vamos anular o Antigo, Claro então? que não, né, Marcelo? Você sabe que não. Todo o Novo Testamento chama a igreja de santos. Eu tenho um ponto aqui que eu queria fazer a pergunta para vocês. Mateus, mostra 24. para mim santos nas cartas joaninas, porque o César tá procurando até agora e não achou. Apocalipse, vários. Deixa eu só Não, nas cartas joaninas. Deixa eu só colocar Apocalipse é uma uma carta pergunta joanina. nisso, Marcelo. Nas Fica cartas difícil. joaninas. Mas não primeira, existe terceira. a expressão ali, fica santos difícil eleitos você ou fiéis, identificar um autor. aplicado a Israel também. Não pastor. fica difícil, até o Novo Testamento talvez seja um pouco de crítica textual. Santos, pastor Não fica Calixto, é uma difícil, terminologia pastor de César. Paulo e não de João. Então, peraí, Você peraí. identificar... Corpos paulinos, Santos não importa que estão na dizer isso. casa de César. Deixa eu tentar Vamos centrar entender aqui. a lógica Argel. do pastor Marcelo. Vamos lá, vamos Peraí, vamos tentar A entender. lógica do lógica, pastor pastor Marcelo é... Só um minuto, com todo respeito. Vamos lá, Deixa eu vamos lá. entender a lógica. O senhor está dizendo o seguinte: eu me torno pós-tribulacionista se o senhor mostrar na epístola de João a palavra santos. Ok. Qual que é essa lógica? Eu não entendi. Não, mostra pra mim. Então, qual que é essa lógica? Eu aprendi Então, com o posso senhor. completar a pergunta, pastor Mostra César? o texto pra mim Eu posso de João completar se a pergunta referindo à pra ver se igreja dá- pra ver nos se dá evangelhos, não é? sentido a pergunta e do pastor Marcelo. nas cartas joaninas, santos. No texto grego, eclectos, por exemplo? Não, eclectos é eleito, Então, pastor então César. vamos lá. Santos é rágios. Ok, mas a palavra santos Ah. para João, eu não entendi a sua lógica. É assim, Por que pastor você César. quer que eu tenha que mostrar um texto? Qual é a discussão? Mas Eu a não lógica, entendi sua a lógica, Mas não é você a que pede lógica, pra mostrar pastor o texto? César, o senhor me permite. Agora eu não posso pedir? Sou eu que peço para mostrar o texto. É. Obrigado por lembrar. Sim. Só que eu não entendi a lógica da sua pergunta. Onde você quer chegar? Não entendi. Então, É. deixa eu dar a lógica. Argumentação, deixa eu dar a se lógica. me permite, Como eu é que eu vou compreendi. identificar? Nós defendemos Tá complicado. que a igreja Tem hora não que aparece aperta o dos dois termo lados. ali É, em Marcelo, Apocalipse resposta. capítulo Ele não 4. Marcelo, deixa eu colocar a capítulo 6 ao pergunta aqui, 18. porque o César Porém, não quer me querem ouvir. dizer- o contexto Então, peraí, nos importa mas vocês querem dizer dizer que que a palavra eleitos, santos fiéis não e santos significa Não, igreja? não, trata não, a respeito não, também de César, Israel. é isso? Não, César, É porque você tá fugindo, semanticamente César, Santos é de uma regra separado. básica da própria Pastor César, teologia. Como é que eu Santos vou também se aplica identificar um separado. autor? Ok. A nação de Israel será separada César, como é para que o eu advento. identifico um autor? No período tribulacional. Ora, A César, semântica. tá na lógica os textos. Como é que eu É isso aí, identifico Deixa um eu autor? entender. Primeiro eu quero entender a lógica de vocês. Então, primeiro, a lógica é vocês essa. querem que a palavra santo apareça não na é Bíblia essa. se referindo Não à é igreja. vocês. O é senhor que- não acha estranho que um autor como João mude totalmente a É isso sua que eu tô forma querendo de falar, expressão exatamente. Ele não tá e de entendendo. escrita? Ele não tá Se eu entendendo. ler os tratados do pastor César, eu vou sempre captar, opa, aqui é o César falando, porque o senhor tem uma forma literária de falar. O que nós estamos É um tentando... João, é um ele muda rastro. O que nós estamos abruptamente. dizendo pro senhor é que João não Abruptamente. deixa rastro nenhum em isso que eu tô todas as querendo suas dizer. cartas usando o termo santo eu acho que eu para a entendi. Por que que ele igreja. mudou? É isso. Tá ok. A Ok, igreja, vamos lá. termo. Eu acho que eu tô entendendo a lógica da A pergunta. lógica da pergunta. Então vamos lá. Primeiro, os termos para a igreja são sempre intercambiáveis o tempo inteiro. A palavra igreja, a palavra salvo, a palavra eleito, a palavra santos. Essas palavras, o tempo inteiro, são atribuídas à igreja. Todo mundo concorda, ok? Concordo com o Ok. senhor. Se todo mundo concorda, já está resolvida a questão. Mas, Não, pastor não tá César, resolvido nem não, o senhor está sempre. fugindo da pergunta. Nem sempre, querido Eu quero pastor que o senhor César. me Peraí, explique Calixto. como é... É impressão sua. Não, É impressão Peraí, eu quero pastor que o senhor me César. explique como é que um autor bíblico muda completamente a sua forma de escrita e as suas palavras no último livro que ele escreve. Não dá pra... Não tem lógica. A lógica é que ele siga o padrão natural que ele sempre escreveu. E esse termo santo, João nunca usou nas suas cartas para se referir à igreja. Então vamos resolver. Essa é a pergunta. Tá ok, vamos resolver. É um contexto, Capítulo 18, né? versículo 20 do Apocalipse diz assim, ó. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos. Isso aqui não é a igreja? Isso é João escrevendo. Santos e apóstolos, não é a igreja? O apóstolo não é mais igreja? Pastor César, acho que o senhor não entendeu. Eu disse Não, eu nas entendi, cartas estou joaninas, respondendo. pastor Então, César. é que assim, eu queria ter entendido a lógica da pergunta, agora eu entendi. Entendeu? E a pergunta é inteligente. Você está dizendo o seguinte, ó, peraí. Por que João vai falar santos no Apocalipse? Isso ele nunca falou, você Eu entendi, entendeu? eu entendi. Você é um cara inteligente. E tô educado. Sim. Então, eu tô entendendo. Ah, me chamou de mal educado agora? Chamei. Tá certo. mas de vez em quando foge vamos do... lá, vamos lá. Eu entendi a pergunta e a Vamos lá. pergunta... Não, eu ele é meu entendi a amigo, não pergunta tem e a pergunta é problema. inteligente. Vocês estão dizendo o seguinte, porque que as vezes que a palavra santos aparece no Apocalipse, não pode se referir à igreja. Por quê? Porque nas epístolas ele não usa a palavra santos. Ok, bom argumento.
parabéns. O texto imediato Agora, ali, né, agora eu vou resolver essa questão. Ok. Em Apocalipse 18, versículo 20, está escrito assim: exultai sobre ela os céus, e vós, santos, apóstolos, Mas ele não disse santos profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Aqui nesse texto, Ele está falando para a igreja na terra ou no céu? não importa. Aqui nesse não texto, importa. o apóstolo João... Complicado quando não importa. Julguem todos que estão ouvindo. Se a pergunta é, se o João se refere à igreja como santos, Apocalipse 18? isto está resolvido. Mas, Apocalipse pastor 18, César, pastor Manda a César. próxima. Pastor César, então vamos continuar Vamos lá. nessa pergunta aí. Vamos lá. Não, a Tá vírgula quente. que tem no próprio quente. texto aí, não diz santo é uma coisa, apóstolo é outra. Não estou dizendo para o senhor que apóstolo não é santo, mas a gente tem que obedecer o próprio termo do português. Santo, vírgula, Pastor César, qual apóstolo, texto o senhor leu? vírgula. 18, 20. Não é Obrigado. isso? É que o texto grego não tem vírgula. Hã? O texto grego não tem vírgula. Nos originais Não, mas não, aí não eu tem. volto àquilo que Olha, o senhor ficou mesmo devendo constrói. aqui o Mateus, Um leitor natural, meu bispo Samuel que não Ferreira, tem a ciência meu confrade. e a competência que o senhor tem ao ler naturalmente o texto, natural, sem a ideia do texto grego. O que ele entende aí? Nós temos um Santos, problema apóstolos. seríssimo. Santo é uma coisa, apóstolo é outra, Mas- a vírgula, pastor. Ok, Não tem sequência. Vamos pegar a sua lógica. Exultai, ó céus, e vós, santos, Vírgula. apóstolos, profetas, porque Vírgula, Deus contra... É o separadamente. mesmo grupo. Não é santo, apóstolo, Mas é o mesmo vírgula. grupo. É santo, vírgula, mas apóstolo, vírgula. Desculpa, é o mesmo grupo, tá? Vamos lá, Texto vamos lá. bíblico, tá resolvido. Não, eu que vou tá falar, certo. Mateus. Só você quer falar, Beleza, querido? beleza. Não, Depois eu falo só de você. pra dizer que eu não concordo com o César. Mas, ok, mas tá resolvido. Olha, Apocalipse 19 Tá registrado, vamos lá. continua um sério problema para o pós-tribulacionismo. Vamos lá, Meu vamos lá. bispo Samuel Ferreira, porque se a igreja está descendo, quando que ela foi para o céu? Posso responder? Porque não tem arrebatamento aqui, Mateus. Você vai fazer uma hermenêutica triplamente carpada para achar em Apocalipse 19 o arrebatamento. Não. A igreja está descendo. Quando que ela foi para o céu se não teve o arrebatamento, então? Quando que ela foi para o céu? Eu posso falar 1 minuto? Pode, agora toda a palavra é sua. Muito obrigado. Não Vamos lá. vou interromper, prometo. Tá bom. Apocalipse Pelo 19. menos vai tentar. Vamos lá. Em Apocalipse 19, o Marcelo está dizendo que não tem ressurreição, né? Não tem arrebatamento, etc. Então isso seria um grande problema. Eu mostrei para ele que em Mateus 24 tem a vinda, mas não tem a glorificação. Em 1 Coríntios 15, 23 e 51 tem a glorificação, tem a ressurreição, tem a vinda, mas não tem o arrebatamento. Em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, tem a ressurreição, tem o arrebatamento, tem a vinda, mas não tem o tribunal de Cristo, que vocês entendem ser nesse mundo. Então, não é porque em Apocalipse 19 não tem a questão do arrebatamento, que ele Apocalipse não 19 existe. não? Não tem o arrebatamento, mas eu falei isso desde o início. Eu não nego o texto bíblico. Eu não tenho esse problema. Você também tem que concordar comigo que 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, não tem o tribunal de Cristo. 1 Coríntios 15 também não tem o arrebatamento. Posso Mateus te 24 interpelar? não tem a glorificação, mas você falou que eu não ia interromper. Aqui já está interrompendo, né? Então, esse não é um problema. Agora, olha a visão pré-tribulacionista. Se não tem a palavra igreja, então, obviamente, a igreja foi arrebatada, a igreja está no céu e a grande tribulação não conta com crentes. Olha para você ver, vocês estão formando uma doutrina em um texto silencioso. A Bíblia não está dizendo que a igreja não está lá. Vocês entenderam que a palavra igreja não está lá. Se a igreja não está lá, quer dizer que a igreja não está na grande tribulação. Meu Deus, como assim?